onde tudo começou. Deus criou todas as coisas. Então, depois quando ele criou todas as coisas, criou o céu, criou o mar, separou todas as coisas. Depois que isso aconteceu, quando ele criou os animais, criou as árvores frutíferas, ele criou o ser humano, o homem. Primeiro ele criou o homem, forte. E depois ele viu que o homem não deveria ficar sozinho. E aí ele criou a mulher. Está em Gênesis 1, 26 e 27. Seres humanos parecidos como nós, parecidos com Deus. Nós somos a criação e ele o Criador. Ou seja, Deus nos criou parecido com ele. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, se somos imagem e semelhança do Criador, nós devemos buscá-lo para que essa imagem e semelhança, que por ter sido distorcida por causa do inimigo, a gente tem que voltar para essa imagem e semelhança que foi distorcida dentro do nosso coração. E por isso que mais abaixo eu coloquei assim, tem a parte do inimigo, que era a cobra, que era a mais esperta de todas. Ela fez uma pergunta. E com essa pergunta, ela acessou o coração de Eva, que era a mulher de Adão. Então, o que isso aconteceu? Quando o primeiro acesso aconteceu, houve a dúvida. E quando houve a dúvida, a natureza humana, ela foi criada por Deus, né? Ela foi corrompida. E quando uma natureza humana é corrompida, não tinha como voltar atrás. Porque o mal já tinha acessado o coração de Eva, que acabou acessando o coração de Adão também. Então, isso começou a atrapalhar o relacionamento que Deus estava começando a ter com Adão e Eva, porque esse relacionamento ainda não era firme. Eles ainda não tinham, eles sabiam que eram imagem e semelhança, mas eles não entendiam. Então, ao não entender, eles começaram a se distanciar. Eles começaram a sentir medo, eles começaram a se afastar de Deus. Por isso que quando eles pecaram, Deus ele falou: coma de todas as árvores. Porque ele criou várias árvores no jardim. Então, ele deixou ordens. Mas não era para eles terem comido daquela árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir desse momento que eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, a natureza humana foi corrompida. E aqui em Gênesis 2, 16, 17, ele fala assim: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morrerá. Ou seja, eles comeram, a natureza humana foi corrompida e eles morreram espiritualmente. Então, enquanto nós não acessamos a Cristo, nós somos mortos espiritualmente, porque é a natureza humana corrompida. Então, a natureza humana corrompida, ela não pode acessar novamente o céu. Então, por isso que Satanás, ele foi expulso do céu, porque na eternidade, que é o céu, eles não podem receber, não podem entrar lá. Então, a partir do momento que Satanás pecou na eternidade, saiu de lá, foi expulso. E por isso que Adão e Eva foram afastados da presença de Deus, porque senão, em pecado, eles morreriam eternamente, mas Deus, como ele é bom, ele que fez, ele afastou para que eles não pecassem na eternidade, e assim eles pudessem viver afastado, mas ainda poderiam ter intimidade com Deus. Mas por isso que, mesmo eles afastados, eles podiam ainda ter intimidade buscando a Deus. Por isso que Jesus ele veio para que essa natureza corrompida fosse transformada. Por isso que Deus deu seu próprio Filho para que essa natureza fosse transformada. Por isso que quando nós nascemos novos em Cristo Jesus, nós morremos para a velha natureza. Ou seja, é uma transformação que a gente vai fazer na nossa alma. Porque a nossa alma, com o passar do tempo, essa distância de Deus, essa distância da intimidade com Deus, fez com que a gente vivesse de uma forma que não agrada a Deus. Por isso que quando nós estamos em Cristo, ou quando estamos buscando pela palavra de Deus, nós vamos ter esse discernimento, porque o Espírito Santo de Deus dá o discernimento para que a gente possa entender o que não faz bem a gente, não é nem o que é errado e o que é certo. Porque senão a gente está comendo do conhecimento do bem e do mal da árvore. Mas sim o que é verdadeiro, o que é de Deus, o que faz bem, o que traz vida para nossa vida e o que traz vida para a vida das outras pessoas. Então, por isso que essa natureza foi corrompida lá em Adão e Eva. E foi acessado, né, o coração de Adão e Eva, e eles se afastaram. E uma das coisas que mostra que houve esse afastamento foi quando lá em Gênesis fala assim, Gênesis 3, 8, 10. Se esconderam. Fiquei com medo porque estava nu. Ou seja, a nudez lá era natural. Só que não era feio. Foi criado assim, naquele tempo. Então, eles se esconderam porque, na verdade, eles começaram uma nova natureza. Eles corromperam a natureza. Então, esse romper da natureza fez com que eles começassem a ver pecado. Começou a mostrar uma nova realidade. Então, por isso que eles ficaram com medo de Deus, porque quando foi corrompido, quando houve o pecado, pelo fato deles fazerem aquilo que Deus não queria, que era uma ordem, Deus deu uma ordem a eles, mas eles não fizeram, ou seja, eles são imagem e semelhança, eles são a criatura de Deus, nós somos a criatura de Deus. Então,
Nós, sendo criaturas de Deus, nós temos que seguir a Deus, que é o nosso Pai. Então, quando Deus nos dá uma ordem, nós devemos seguir com essa ordem. Então, ao não seguir, nós estamos, na verdade, indo para um caminho que não agrada a Deus. Então, por isso que Deus, ao ver tantos pecados e o afastamento, né, dele, da intimidade, que era isso que ele buscava desde o começo, porque ele nos fez para que nós fôssemos íntimos dele, o nosso Pai, e buscássemos a imagem e semelhança dele, ou seja, buscássemos a verdade, buscássemos como ser parecidos com ele, já que ele já tinha dado. Só que com a intimidade, a gente ia começando a fazer, a agir, né, a agir de acordo com a verdade, que são as verdades de Deus. Então, isso foi afastando. Mas nós podemos, através de Cristo Jesus, voltarmos para a intimidade de Deus, ou seja, voltarmos a agir de acordo com a vontade dele e com a verdade que nos faz bem. Mas quando a gente não busca ele, nós na verdade estamos nos afastando dele. Mas tudo tem seu tempo e Deus, ele tem misericórdia pela gente, por isso que ele deu o seu filho, para que a gente pudesse se redimir e voltar para perto dele. Por isso que é uma das coisas que fez com que Eva começasse esse pecado foi através dos olhos. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Eles ainda não tinham o discernimento do que era o bem e o mal. Por isso que eles foram se afastando. E com Jesus, o Espírito Santo de Deus nos dá o discernimento do que é bom, do que nos faz bem, e aquilo que nos corrompe cada vez mais. Então, o olhar de Eva primeiro começou com uma pergunta. A cobra, o inimigo, né, perguntou a Eva: por que vocês não podem comer? E isso entrou, é assim que entra, é assim que o inimigo entra no nosso coração, com perguntas que nos fazem pensar, que nos fazem, às vezes, duvidar. Então, esse é o acesso que ele tem. Então, a partir disso, ele começou a acessar o coração de Eva. Quando ele acessou, ele começou a distorcer a palavra. Ele distorceu a palavra falando a ela, não, vocês não morrerão coisa alguma, porque Deus antes já tinha falado. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos a do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morrerá. Ou seja, Deus já tinha falado isso, é assim como Deus fala pra gente. Deus, ele fala, ele dá a palavra, mas quando acontece alguma coisa, nós temos que estar firme naquela palavra para que a gente não caia numa palavra distorcida. Então, a partir do momento que a cobra falou pra Eva: não, vocês não morrerão, não. Os olhos de vocês serão abertos, vocês serão parecidos com Deus. Ou seja, ele distorceu, porque lá Deus já tinha falado que nós somos imagem e semelhança dele. Então, ali quando a cobra fala que não, que aquilo era, não, assim, distorcendo a palavra, ela acreditou. E ela comeu, ela viu que a fruta era boa, ou seja, ela desejou. E isso acontece com a gente também. Quando entra uma pergunta na nossa mente e a gente começa a desejar aquilo dentro do nosso coração. Quando a gente deseja aquilo dentro do nosso coração, aquilo vai frutificar. E por isso que aconteceu de Adão e Eva se corromperem, porque ela desejou, acessou o coração dela e gerou o fruto do pecado. Por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Todos os nossos pensamentos criam, primeiro, com apenas uma semente. Quando essa semente, ou seja, a semente é a palavra que entra no nosso pensamento, a gente começa a meditar sobre isso, e quando a gente começa a meditar sobre isso, isso cria algo dentro do nosso coração que enraiza, e cada vez mais que a gente medita sobre isso, a gente está enraizando dentro do nosso coração. E isso atrapalha o nosso coração, porque cada vez mais que a gente planta através dos nossos pensamentos, no nosso coração, nós vamos viver essas coisas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós pensamos, porque tudo aquilo que nós pensamos frutifica. Então, a gente precisa de tomar cuidado com tudo isso. E foi a partir... Deus, ele tinha feito tudo muito bom pra gente. Primeiro ele nos criou, primeiro ele criou todas as coisas e depois disso ele nos criou. Porque ele nos criou depois? Ele nos criou para desfrutarmos da bondade dele, de tudo aquilo que ele tinha feito. Por isso que isso que acontece quando a gente decide viver uma vida com ele, nós vamos desfrutar da bondade dele, das bênçãos dele. Por isso que Jesus veio nos unir novamente com Deus, para que a gente possa viver as bênçãos de Deus. Então, quando a gente vive as bênçãos de Deus, nós vivemos uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vida que ele deseja pra gente. Mas Lá em Adão e Eva, eles decidiram quando eles preferiram ouvir a cobra ao invés de decidir em ouvir a Deus. Então tudo começou a ficar difícil. Então em Gênesis 3, 17 e 19 diz: terra maldita, trabalhar pesado. É o resumo que eu coloquei aqui. Então a terra se tornou assim porque eles decidiram não viver com Deus. Então eles tomaram essa decisão, e nós podemos tomar a decisão de viver com Cristo Jesus, porque quando nós decidimos viver com ele, nós vamos frutificar. E por isso que essa maldição veio com Eva, mas Jesus, ele nos trouxe a bênção novamente. Por isso que houve esse castigo. Então, esse castigo foi resultado daquilo que foi praticado. Deus, ele não é mau, Deus, ele é bom, e ele também é justo. Então, a decisão que a gente toma na nossa vida deve ser entendida de que foi uma decisão nossa, porque ele sempre está ali. Deus, ele está em qualquer lugar. Deus, ele está na palavra das pessoas, quando você decide não ouvir. Ele está em todo lugar. Ele está na árvore, ele está nas nuvens, ele está nos atos das pessoas. Então, a gente é que decide buscá-lo ou não.
Então, é uma decisão nossa. Por isso que eles foram expulsos do jardim. Foi uma decisão deles. Não ache que Deus vai fazer mal. Na verdade, ele tirou, porque senão eles iam morrer para sempre. Morrer na eternidade. Eles não poderiam voltar a viver com Deus. Por isso que essa é uma decisão nossa, de querer viver com ele. Por isso que Jesus, ele fez. E a partir do momento que ele fez, nós é que decidimos. Deus sempre foi assim. Ele faz tudo de bom e nós decidimos. Nós queremos ou não. Ele não é um Deus controlador, porque o controle não vem de Deus. Querer que o outro faça aquilo que você quer não vem de Deus, porque Deus, ele nos deixou livre. Essa liberdade gera resultado. Então, a gente pode fazer o que a gente bem entende, mas nem tudo nos convém. Por isso que ele nos deixou livre para sermos maduros e decidirmos o que nós queremos da nossa vida. Por isso que, através do nosso coração, que as coisas podem, os nossos pensamentos podem acessar o nosso coração. Então, a gente deve tomar cuidado. E uma das coisas que eu não falei aqui foi que Deus, ele tinha plantado no jardim lindas árvores e boas de se comer. Ou seja, tinham ótimas árvores. Ou seja, não tinha um porquê de querer comer a árvore que Deus não tinha. Só que a manipulação da cobra fez com que eles caíssem. E não só lá, nós, durante toda a nossa vida, nós vamos ter essa serpente, essa cobra, querendo nos desviar da bondade de Deus. E ao invés da gente, ele sempre quer que a gente fuja do caminho de Deus, sempre querendo, de alguma forma, nos desviar por alguns desejos que às vezes a gente tem dentro do nosso coração. Às vezes a gente pode ter uma vontade errada, um desejo errado, e a partir desse momento que a gente sabe que a gente tem alguns desejos errados dentro do nosso coração, a gente precisa de tomar cuidado, porque nós temos que vigiar e orar. Primeiro a gente vigia o que nós estamos fazendo, o que nós estamos desejando, agrada a Deus? Então, é a partir desse momento que a gente vigia, a gente observa o que nós estamos pensando, o que nós temos no nosso coração, e o que nós estamos fazendo, a gente tem que vigiar. E depois nós oramos ao Senhor para que Ele nos dê discernimento, para que a gente não caia nessas tentações que são próprias do nosso coração quando nós temos. Quando nós temos desejos que já entraram no nosso coração, nós temos que ter cuidado, porque foram brechas que já foram abertas. Então, quando brechas são abertas, nós temos que tomar cuidado para que elas não sejam abertas novamente. Então, Deus, ele dá muitas coisas boas, só que o inimigo, ele é esperto. Como diz aqui, a cobra era a mais esperta do jardim. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque senão a gente cai naquilo que tinha no nosso coração e a gente às vezes nem sabia. Então, por isso que Deus dá tudo de bom. Só que ele nos deixa livre, ele nos ensina, ele nos mostra todas as coisas. Então, a gente tem que buscá-lo para que a gente aprenda a não cair nessas situações. E aqui em cima eu coloquei, Deus é tão bom que nos deu imagem e semelhança, e não ficou só para ele. Portanto, tudo que ele nos dá não é só para nós mesmos, mas para transmitirmos tudo que vem de bom. Porque se temos algo de bom dentro de nós, vem de Deus, do nosso Pai do céu. Deus é luz e Deus é amor. Porque, assim, todo o conhecimento que ele nos traz não é para ficarmos só pra gente, porque isso é egoísmo. Porque, da mesma forma que nós buscamos a Deus, buscamos discernimento dele, entendimento e sabedoria, nós devemos transmitir tudo isso, porque nós somos um rio que flui. Então, tudo aquilo que é bom e temos dentro de nós não foi feito só pra gente, é pra gente poder transmitir tudo isso. Eu botei aqui em cima, a palavra ou a história que Deus conta na Bíblia é espírito e vida, ou seja, é a luz que vem de Deus, vem dele, e confronta o nosso coração. E através dela podemos ajustar nosso coração com o dele, com os ensinos que ele nos dá. Ou seja, a palavra é vida. A palavra é vida como? É quando nós lemos a palavra, lemos, e ela nos preenche. Eu não sei se você já foi num local, as pessoas falam igreja, né? Mas na verdade nós somos a igreja. Mas eu não sei se você já foi numa igreja e quando você saiu de lá, você saiu super cheio, você saiu feliz, você saiu assim, pleno. Então, é essa palavra que é vida. A palavra é vida, ela nos traz vida, ela nos traz conforto. Então, toda a palavra que a gente lê, que a gente escuta, que as pessoas falam, isso vai trazer conforto, vai trazer a nossa alma, porque a nossa alma, quando a gente não entende a palavra, a gente não entende o que nós estamos fazendo nesse mundo, mas nós temos um propósito que Deus nos mostra. E a nossa alma, ela, às vezes, quando a gente não tem entendimento, nós deixamos que ela busque as coisas dessa terra. E, na verdade, a nossa alma, ela deseja a Deus, porque é o nosso Criador. E foi Ele que fez, então Ele sabe as nossas necessidades. Então, a nossa alma anseia por Deus. Mas quando nós não entendemos, nós acabamos buscando as coisas dessa terra. Mas Deus, Ele sempre nos buscou para que a gente fosse até Ele e a gente trouxesse, e a gente se sentisse satisfeito. Durante todo o Antigo Testamento, Ele busca os israelitas, que é o primeiro povo dele. Ele busca eles para que eles percebessem que, na verdade, eles necessitavam de Deus, eles só estariam satisfeitos em Deus. A alma deles, eles estavam buscando coisas, comida e todas essas coisas, então a alma deles sempre ficava aflita. Então Deus, ele estava sempre mostrando, falando assim, comigo vocês estarão bem, então confiem em mim, confiem que não vai faltar nada, confiem que eu posso trazer a paz, eu posso prosperar vocês. E eles ficavam até um tempo buscando a Deus, mas depois eles se cansavam dessa intimidade e se afastavam. E uma das coisas que mostra sobre isso é quando Deus mostra no Antigo Testamento que existe muito Jerusalém. Jerusalém destruída, Jerusalém construída. Jerusalém destruída, Jerusalém construída. Isso mostra o relacionamento que eles estavam tendo com Deus. Quando eles estavam tendo um relacionamento bom, Jerusalém estava em pé. Mas quando eles não estavam tendo um relacionamento bom, ela estava destruída. E isso mostrava o relacionamento que eles tinham. Então,
isso mostra sobre a nossa vida. Quando nós temos um relacionamento firme com Deus, nós estaremos bem, mas não quer dizer que nós não teremos aflições, porque Ele mesmo já nos informa, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas é melhor com Deus, porque você se sente seguro, do que sem Ele, porque sem Ele é pior e não te leva a um bom lugar, mas com Ele nós estaremos firmes, sabendo que Ele está conosco e nos ajudando a guiar, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então Ele nos guia pro caminho que é Ele, ou seja, que leva à vida. Então, é isso. Deus, ele é bom, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. E ele também nos deixa livres para escolher ele ou não. Porque Deus é um Deus de amor. Então, é isso que eu quero falar sobre a vida e a morte, a escolha, o começo de tudo, a criação. E o começo de tudo, uma das coisas que eu esqueci, que é extremamente importante, é sobre uma só carne. Deus mostra desde o começo que a família é a coisa mais importante, porque ele nos criou como? Para sermos da família dele. Então, quando ele cria Adão, ele tira da costela dele Eva, para que se tornassem só um. Por isso que ele fala, ela é a metade dele, uma ajudadora, carne de Adão, se une e se torna um com ele, deixando pai e mãe, ou seja, a família. Quando acontece isso, Deus mostra a família, ou seja, quando nós nos unimos com uma outra pessoa, nós nos tornamos unidade, um com ele. E quando nós tornamos um com ele, nós buscamos a Deus também. E ele é o centro, ele é o que nós buscamos. Por isso que quando nós buscamos a Deus, nós vamos estar sempre unidos a ele e estaremos sempre crescendo com ele. Então Deus, ele quis isso. O casamento é algo de Deus. E ele ama. Ele ama quando duas pessoas se unem a ele. E outra coisa aqui que eu não falei sobre as árvores do jardim, né? Deus plantou um jardim, aí eu falei sobre isso, aí vem aqui embaixo, sobre a videira. Representa a árvore da vida, como Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, ou seja, ele é que dá a verdadeira vida. E também uma parte na Bíblia fala sobre Adão e Eva se vestiram de figueira, né? Eles pegaram a folha da figueira, que era a fruta que eles tinham comido, que representa o pecado. Tanto que no Novo Testamento, Jesus ele fala para que a figueira morresse, porque quando ela morresse, o novo poderia surgir. E ele era a videira verdadeira, por isso que ele queria que a velha natureza morresse, para que o novo de Deus, que era a nova natureza criado para nós, através de Cristo Jesus, que nós pudéssemos viver o novo. Por isso que a videira verdadeira significa Jesus e o caminho que ele nos leva, e a figueira representa o passado, que é a velha natureza, que é movida pelos pecados. Então, Deus ele criou todas as coisas perfeitamente. Então, por isso que ele queria que secasse, ou seja, que essa velha natureza fosse acabada a partir do momento que ele entrou em cena. Porque até mesmo no Antigo Testamento é uma continuação, uma continuação não, é a sombra de Cristo. Em todo o Antigo Testamento mostra que Jesus, ele já estava para vir. E em todas as situações Deus mostrava Jesus. E até mesmo, esse é o primeiro briefing que eu faço, que eu fiz, na verdade, porque eu tenho outros briefings que já foram feitos. E esse, como o Senhor me falou, é uma primícia. Primícia é o quê? É aquilo que... E depois eu até conto sobre primícias, o significado de primícias. E ele mostra isso. Ele mostra que nós temos que dar a nossa primícia. Então, esse vai ser a minha primícia pra ele. Então, pra vocês, vai estar disponível de graça. Porque aquilo que ele me deu será dado pra poder gerar crescimento. Então, esse primeiro briefing que eu fiz sobre o começo de Gênesis, que terá até o fim da Bíblia, é uma primícia, é dada pra vocês, porque Deus ele é bom, e ele é bom pra com todos, e nós devemos ser a sua imagem e semelhança. Então, esse é um dos primeiros, é o primeiro, na verdade, é o primeiro briefing que está disponível pra vocês, caso vocês queiram se aprofundar, caso vocês tenham interesse em se aprofundar com a mensagem de Deus. Estarei disponibilizando mais pra frente os demais com um valor, mas esse primeiro foi uma primícia ao Senhor. Então, espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês sintam vontade, sintam fome de buscar a palavra de Deus, porque ela é muito boa e ela nos faz muito bem.